Desde a última terça-feira, o Senhor tem falado algo especial no meu coração. E até compartilhei com os alunos do curso de maturidade do Espírito, que eu estava ministrando. Nós estávamos terminando a matéria, o plano da redenção. E eu falei assim, gente, essa semana é muito propícia para isso. Por quê? Falar de redenção na semana da Páscoa, na semana santa, ou seja, é o preço que foi pago. E eu creio que, ou seja, foi uma aula muito, muito especial. Deus ministrou assim poderosamente ao meu coração. E eu acredito que na vida dos alunos ali também, eu creio que, ou seja, Deus tem feito grandes coisas no nosso meio, amém? E, na verdade, nem seria eu que estaria pregando hoje, mas o Senhor conduziu as coisas para que eu estivesse pregando hoje, ou seja, domingo de Páscoa. E pensando sobre a Páscoa, a gente poderia falar aqui muita coisa. Talvez você, durante esses dias, você assistiu filmes, viu palavras, talvez participou de eventos que traziam essa temática, ou seja, a crucificação, a ressurreição do nosso Senhor. Hoje, de fato, é domingo de Páscoa, e eu acredito que nós precisamos resgatar o valor da Páscoa para nós que somos cristãos. A Bianca disse aqui de uma maneira assim muito clara, de que de fato, ou seja, nós celebramos a Páscoa todos os dias, ou seja, o Cordeiro morreu naquela cruz, mas ele ressuscitou. Nós nos lembramos disso todos os dias. Mas eu acredito que esse é um tempo de oportunidade para a gente pensar sobre isso, ou seja, entender que o que aconteceu, por que da Páscoa, ou seja, Páscoa fala de libertação, amém? Fala comigo assim, Páscoa fala de libertação. Olha para mim, no Antigo Testamento o povo tinha se desviado, e o Senhor permitiu que eles fossem para o Egito, e eles ficassem 400 anos como escravos lá. E aí o que aconteceu? A Páscoa foi instituída, ou seja, no momento da libertação do povo de Israel, amém? Ou seja, Moisés libertou o povo de Israel do Egito, ou seja, eles celebraram o Cordeiro, eles, ou seja, sacrificaram o Cordeiro, passaram sangue nos umbrais das portas, chamaram a família, comeram do Cordeiro. E aí o que acontece? O desenrolar daquele processo todo concluiu na libertação do povo, amém? Linda história. Se você viu os 10 mandamentos aí, seja em filme, em vídeo, ou a maneira que foi, você viu que história preciosa. Só que essa história, ela se repetiu na minha vida e na sua, quando nós também estávamos distantes do Senhor. O Senhor olhou para o mundo e não viu um justo sequer. E o que ele fez? Ele nos amou, amém? Diga assim, eu fui amado. E qual foi a prova disso? A oferta que ele deu. Ele entregou o Senhor Jesus Cristo, para que ele nascesse, vivesse e morresse. Você sabe quando que o Senhor foi para a cruz? Diga para quem está do seu lado, você sabe quando é que ele foi para a cruz? Olha para mim, não foi na sexta-feira da paixão. Ele foi para a cruz quando ele nasceu. Sabe por quê? Porque ele se esvaziou de si. Ele se esvaziou, ele se apequenou de tal maneira para que ele pudesse habitar entre nós. E a palavra do Senhor é que seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que sendo Deus, não considerou que o fato de ser Deus era algo que ele tinha que se apegar, mas antes se esvaziou da sua glória e veio habitar entre nós como homem. Amém? Sabe o que é isso? Por que disso? Porque nós estávamos perdidos. Diga, eu estava perdido, mas o Senhor me salvou. Nessa noite eu quero falar sobre o Deus da segunda chance. Um Deus que olha para mim e para você, e o que Ele enxerga em nós é o amor que Ele tem por nós, e que Ele está, ou seja, que Ele não desiste de nós, que Ele paga o preço que for necessário. Na verdade, querido, você não precisa esperar para
perceber, ou seja, Deus não precisa provar o seu amor por nós, porque o Evangelho de João, ou na verdade a carta de João, diz que Deus demonstra o seu amor por nós, entregando seu Filho, para que Ele morresse na cruz. Eu quero falar nessa noite sobre o Deus da segunda chance, e meu desafio é que você possa sair nessa noite aqui entendendo isso, ou seja, Deus não desiste de você, mesmo que você tenha feito todas as coisas de errado, tudo de errado. Essa verdade, ela precisa ser impregnada na nossa mente. Essa verdade, ou seja, que Deus me ama, que Deus não desiste de mim, que Deus está disposto a te ajudar, Deus está disposto a te ajudar a viver a vida que Ele planejou para você. Mesmo que você olhe para a sua vida e fale assim: eu não dou conta. Deus sabe que você não dá conta, mas Ele olha para você com um olhar de amor. Nós vamos ver isso em toda a história bíblica, e por isso eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Juízes, no Antigo Testamento. Juízes, o capítulo de número 13. No domingo de Páscoa eu vou falar sobre um Deus, o Deus da segunda chance, e nós vamos ver de um personagem, nós vamos compartilhar isso a partir de um personagem que talvez seja um personagem assim, um tanto quanto estranho para a maioria de nós. Juízes 13, verso 1. Eu vou ler a partir do primeiro versículo. Presta atenção. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que é mal aos olhos do Senhor, e Ele os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Segura um pouquinho, só para te contextualizar uma coisa. Se você ler o livro dos Juízes, você vai perceber que existe um ciclo que ele se repete o tempo todo. E qual que é o ciclo? O povo se desvia, o povo abandona o caminho do Senhor e começa a viver a vida do jeito deles, ou seja, se entregam ao pecado. E aí o que acontece? Por causa disso, Deus envia juízo sobre eles, ou seja, o salário do pecado é a morte. Envia juízo, e eles começam a sofrer esse juízo. Diante do juízo, diante do sofrimento, o povo de Israel se arrepende. E aí quando o povo se arrepende, Deus perdoa, e aí eles voltam de novo a caminhar diante de Deus em santidade. Mas parece que esse ciclo vai se repetindo e se repetindo, e eu creio que isso fala para nós muitas das vezes, porque eu acredito que talvez a realidade de muitas pessoas seja exatamente essa. Ou seja, você tenta, você se esforça, mas você caminha, você quer acertar, mas você caminha por um tempo assim do jeito correto, mas aí vem as tentações, as provações, as dificuldades, os problemas, as circunstâncias, e você cede, cai. E quando você cai, ou seja, agora não é Deus que traz juízo sobre você, mas a sua consciência, ela te acusa. E mesmo vivendo num tempo da graça, onde Deus Ele nos ama, Ele nos perdoa, e Ele espera tão somente, ou seja, o seu perdão está condicionado a você reconhecer que pecou, se arrepender. Muitos se afundam no pecado, mas o que acontece? Deus não deixa de amá-los, e Deus fica naquela expectativa assim, que no momento que Ele der brecha, no momento em que ele se arrepender, eu vou trazer ele de volta. Muitas pessoas têm vivido essa realidade. Aí você fala assim, mas Deus não se aborrece com isso? Porque Deus odeia o pecado. Fala comigo, Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. E olha, a vontade dele é que você tenha vitória sobre isso, e que você possa experimentar uma novidade de vida, e que o pecado nunca mais te domine. Mas enquanto você não consegue, o Senhor está pronto a te ajudar. O povo se
que Deus entregou eles nas mãos dos filisteus. Verso 2: havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não lhe dera filhos. Sabe outra coisa que eu fico impressionado na Bíblia Sagrada? É porque Deus tem uma maneira especial com aqueles que são estéreis. Presta atenção. A mulher de Manoá era estéril, e Deus vai usar essa mulher. Sara era estéril, e Deus usou a Sara. Rebeca era estéril, e Deus deu gêmeos para ela. Ana não tinha filhos, e Deus deu Samuel. Percebe? Sabe o que isso fala para mim? Isso fala para mim, deve falar o seu coração também, que ou seja, que mesmo que a esterilidade, a morte, ou seja, a impossibilidade de gerar vida tenha chegado em você, Deus é um Deus de vida. Deus, Ele gera, Ele traz a existência a partir daquilo que não existe. Ele cria a partir do nada. Mesmo que você não tenha nada, você não possa oferecer nada para Deus, Deus, Ele quer fazer grandes coisas a partir de você. Você crê nisso? Amém. Verso 3: mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca deste à luz, porém conceberás e terás um filho. Pode ser. Agora, pois, toma cuidado e não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa alguma impura. Verso 5: porque tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus. Diga comigo: nazireu de Deus. Nazireu de Deus. Desde o ventre da sua mãe, e ele começará, diga comigo, começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Amém. Olha para mim. Que nós estamos falando de Sansão. E Sansão é um exemplo na palavra de, talvez não seja o personagem assim predileto da maioria de nós, pelo menos daqueles que anseiam, que olham para a palavra e querem ver pessoas para se espelhar. Sansão, talvez ele não tenha um exemplo para seguir para mim e para você, como um homem, ou seja, que agradou a Deus em suas decisões, na sua maneira de viver. Mas Sansão, ou seja, o relacionamento de Deus com Sansão fala do relacionamento de Deus comigo e com você. Por quê? Porque Sansão era falho em muitas coisas. A gente percebe que ele nasce debaixo de um milagre, filho de uma mulher estéril, ou seja, a vida dele já era um milagre. Eu creio que Sansão nunca tinha, assim, a palavra milagre para ele é uma coisa normal, porque se não existisse milagre, ele não tinha nem nascido. E aí o que acontece? Ele nasce com um propósito definido: começar a libertação de Israel. Percebe o processo? O povo estava debaixo de juízo, mas o povo começa a se arrepender, e aí Deus começa a gerar a libertação no meio daquele povo. Do meio daquele povo que tinha se desviado, Deus começa a trazer um libertador. Sabe por quê? Porque Deus usa pessoas. Fala comigo: Deus usa pessoas. Agora fala com Deus, fala assim: Deus, então me usa. Fala assim: então me usa, Deus. Me usa para os teus propósitos. Eu sei que quando você pensa nisso, você fala assim: mas eu não posso, porque eu sou falho. Presta atenção. Sansão, ele nasceu para ser nazireu de Deus. Essa palavra não é comum no nosso meio, mas o nazireu quer dizer o quê? Uma pessoa consagrada a Deus. Uma pessoa que a vida dele, que a maneira de viver dele é uma maneira consagrada.
Você entendeu na última semana, quando nós falamos de ser consagrado, de ser santo? Ser santo não é diferente, ou seja, o contrário de santo não é pecaminoso. O contrário de santo é comum. Ou seja, Deus chamou Sansão para ser uma pessoa diferente dos outros. E no verso 5, no verso 4 e 5, nós vamos ver que a mãe dele deveria tomar alguns cuidados. Por quê? Porque ele era um nazireu. Ele não podia beber nada que viesse da uva. Ou seja, ele não podia tomar vinho. Ou seja, ele não podia, ter contato, beber vinho, chupar a uva, nada. Nenhum derivado da uva. Por quê? Aquilo era um diferencial. Ele não podia cortar os cabelos. Ou seja, o cabelo dele era um sinal de sua consagração. E mais, o nazireu, não fala ali, mas em Números capítulo 6, verso 1 a 7, vai mostrar exatamente essas três coisas. Não podia beber, não podia comer nada que viesse da uva, não podia cortar os cabelos e não podia tocar em cadáveres. Nada impuro. Por quê? Porque ele era separado. Deus estava separando ele para realizar um propósito diferente. O que nos chama a atenção em relação a essas proibições é que essas proibições, na verdade, elas apontam para a posição de consagração de Sansão. Ou seja, para aquilo que ele fora separado. Ele fora separado com um propósito, começar a libertação. Não podia ser uma pessoa qualquer. Precisava ser uma pessoa, não podia ser como os outros. Ele precisava ser diferente. Agora, sabe o que isso aponta para nós hoje? Eu e você também fomos separados desse mundo, amém? Ou seja, você recebeu Jesus como Salvador na sua vida, e a vontade de Deus é que você se consagre, que você de fato se separe. E quando a gente olha para isso, nós vamos perceber que até essas proibições dele têm implicações espirituais sobre a nossa vida. O vinho, que ele não podia tocar, ou seja, os derivados da uva, simbolizavam a alegria e o prazer. O nazireu, ele não podia beber vinho para mostrar que o seu maior prazer era se deleitar no Senhor. Presta atenção. Ele rejeita os prazeres deste mundo presente para encontrar prazer no relacionamento dele com o Senhor. Ou seja, ele não faz como todo mundo faz. Por quê? Porque a vida dele, o prazer dele está no Senhor, está no seu relacionamento com o Senhor. A nossa consagração hoje, ela perde o sentido se ela não for baseada no amor. Presta atenção. Eu acabei de falar com vocês alguns minutos atrás de um tempo de consagração que nós vamos viver. Vamos viver 21 dias para vencer o pecado. Mas esses 21 dias, ou seja, de jejum, de oração, de edificação, só tem sentido, só vale se for algo que você faz por amor. Porque se for por obrigação, se for porque todo mundo faz, não vale. Ou seja, consagração obrigada é religiosidade, e isso Deus está correndo. Sabe por quê? Porque a religiosidade não consegue entregar o que ela promete. O que a religiosidade fala? Seja religioso e eu vou te religar a Deus. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: se relacione com Deus. Ou seja, se entregue a Ele, viva para Ele, se consagre a Ele, e você vai experimentar de Deus. Amém. Não é o que você faz, é o que você é. É a maneira como você vive. É o princípio que está debaixo das coisas que você faz. Eu não adoro o Senhor só por adorar, eu adoro porque Ele é a razão da minha vida. Você está entendendo? Eu me consagro ao Senhor porque eu amo ao Senhor, porque eu sei que Ele me separou com um propósito determinado. E se Ele me separou e separou você também, o meu desejo
é cumprir esse propósito. O nazireu também ele não podia cortar o cabelo. O fato dele não cortar o cabelo era um sinal importante, por quê? Porque era visível, era um selo para a vida do nazireu. Ele não podia cortar o cabelo. A Bíblia diz que ele tinha, ou seja, à medida que o cabelo dele ia crescendo, o que ele fez? Ele fez tranças. Eu acredito que, sei lá, talvez a imagem lá de um Rastafari lá, sei lá, né? A Bíblia fala que ele tinha 7 tranças. O cabelo dele era grande, mas aquilo era um sinal externo para identificar que ele era um nazireu. Preste atenção. 1 Coríntios, 1 Coríntios 11, verso 10. Nós encontramos Paulo falando 2 coisas a respeito do cabelo. Portanto, a mulher deve trazer sobre a cabeça um sinal de quê? De submissão, por causa dos anjos. Verso de número 14. Foi o 14, perdão. Não vos ensine a própria natureza, e que se o homem tiver cabelo comprido, para ele é um sinal de desonra. Presta atenção, querido, nesses 2 versículos. A mulher, ou seja, Paulo está dizendo sobre que o cabelo da mulher é um sinal. Sinal de quê? De submissão. Você sabe por que o apóstolo Paulo, olha para você ver, olha aqui, o que é a palavra de Deus. Ou seja, a mulher, ela usava, ou seja, ou o cabelo comprido ou o véu, para manifestar a submissão dela a Deus, a submissão dela ao Senhor, ao ensino da palavra. Ao passo que para o homem, se ele fizesse isso, era sinal de desonra. O cabelo de Sansão comprido era um sinal evidente da sua consagração. Era um sinal que Sansão estava sendo submisso à palavra do anjo, que a família dele, que a mãe dele, que recebeu aquela visitação angelical, estava sendo o quê? Submissa à palavra que o anjo diz. Agora, e da parte dele? De obediência. As pessoas olhavam para ele assim, sabiam que ele era um nazireu. Sabiam. Ele estava, ou seja, se distinguindo dos demais. A sua consagração, presta atenção no que eu quero te falar aqui. A sua consagração diferencia você dos demais. O seu nível de consagração diferencia você dos demais. Em que lugar? Em todos. Seja na igreja, seja nos cultos, seja na palavra, seja no que for que você faz. O seu nível de consagração te diferencia. No seu trabalho, o seu nível de consagração te diferencia. Nos seus negócios, o seu nível de consagração te diferencia. Porque Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Presta atenção. O cabelo do nazireu, ele trazia sentido. Agora, não se engane não, aquilo não era a última moda. Sem dúvida alguma, ele sofria preconceitos por causa disso, mas ele não estava nem aí. É igual uma música que dizia antigamente: não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Não importa. Não importa se as pessoas vão me criticar, eu vou fazer isso porque eu amo o Senhor. Não importa se as pessoas dizem: não tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Não importa se a sua família pega no seu pé, porque no domingo, em vez de você estar fazendo qualquer outra coisa, você está dedicando esse tempo ao Senhor. Se você está investindo tempo da sua vida para que o reino possa avançar, enquanto você poderia estar dedicando só para você. Percebe? Ou seja, a nossa consagração, ela envolve essa disposição, por muitas das vezes, você ser zombado. Hoje não está assim mais. Hoje não está assim mais, né? Mas olha, eu vivi um tempo na escola inteira
contava lá 2 ou 3 que eram crentes. E aí o que acontece? A maioria era crente 007, escondido. Por quê? Porque havia um preconceito, marcação em cima mesmo. E quando descobriram que você era crente, virava um inferno. Por quê? Porque eles eram zombados. Ah, é isso, é aquilo. Mas sabe o que acontece? Eu tenho que entender que esse é o preço para ser consagrado ao Senhor. Esse é o preço para cumprir o propósito de Deus. Quando nós pegamos e declaramos, falamos assim: olha, você é um sacerdote, cada crente é um ministro, e nós incentivamos você, ou seja, a ser nobre no reino de Deus, porque esses que são de fora vão te criticar. Por quê? Porque o coração deles está em outra coisa. Outra coisa, por fim, o nazireu ele não podia tocar em morto. Ou seja, ser consagrado ao Senhor é mais do que rejeitar o pecado. Que rejeitar a carne é rejeitar o cheiro da morte. O salário do pecado é o que mesmo? A morte. O nazireu ele não podia tocar. Tá bom, esse era o perfil de vida de Sansão. Ele não bebia, ele não comia nada relacionado com as uvas. O cabelo dele nunca viu a navalha, e ele não tocava em cadáveres. Mesmo que os pais viessem a morrer. Números, Levíticos vai dizer que ele não podia tocar. Ele não podia, ou seja, ele tinha que acompanhar aquilo de longe, porque a consagração dele era o propósito da vida dele. Quando a gente olha para a palavra, nós vamos perceber que todos nós temos 3 inimigos. 3 inimigos. E esses 3 inimigos, quais são? É o diabo. Diga comigo: o diabo, a carne e o mundo. É uma trindade do inferno. E que nós todos lutamos contra isso todos os dias. E quer saber? Cada um deles se opõe a uma pessoa da trindade. O diabo, ele se opõe a Cristo. Mateus capítulo 4, verso 1 a 10, a gente vai ver a tentação do Senhor e ele se opondo mesmo. A carne, Paulo vai nos ensinar que existe uma guerra entre a carne e o Espírito, entre aquilo que eu quero fazer e aquilo que Deus está me inspirando a fazer. A carne gera suas obras e o Espírito os seus frutos. Gálatas capítulo 5, nós vamos entender claramente que uma coisa se opõe à outra. E o mundo? O mundo, ele se opõe ao Pai. 1 João, abre para mim, 1 João capítulo 2, verso 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas de quem? Do mundo. 17. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus. Qual que é a consequência de fazer a vontade de Deus? Permanece para sempre. Ou seja, o mundo ele se opõe ao Pai. O mundo não quer que você se relacione com Deus, não quer que você compreenda que Deus é um bom Pai. O mundo quer te afastar do Pai. Agora, o pior inimigo desses todos é a morte. A morte é tão terrível que às vezes ela afeta
ela te afeta enquanto você está vivo. Às vezes a morte, ela chega para a sua vida quando você ainda está vivo. Assim, é lógico, não é isso que eu estou dizendo o seguinte, que mesmo você vivendo, tem muitas pessoas que estão vivendo, estão passando pela vida, mas eles não estão desfrutando de vida. A vida deles é morte. A vida deles é morte, por quê? Porque vivem distante do Pai, porque vivem da maneira, ou seja, que não é o projeto de Deus. E às vezes a morte visita a nossa forma de viver. Quando nós estamos cheios de Deus, nossa vontade é adorar o Senhor. Agora, basta você pegar e passar um final de semana como esse que nós passamos agora. Pensa nesse final de semana e pensa no final de semana que você foi para um encontro com Deus. Lembrou? Tem gente que não foi, né? Você precisa ir. Faça a inscrição quanto antes. Mês de junho, aí o encontro. Qual que é a diferença entre aquele final de semana e o de hoje? Pode ser que não seja a realidade de muitos, mas existem pessoas que passam a semana inteira, o dia inteiro, ocupado com suas coisas. Talvez você passou o dia inteiro e falou assim, vou descansar. E aí você ligou a televisão, aí você está zapeando lá na televisão o dia inteiro. Uma coisa, programa de auditório, programa disso, daquilo, esporte, seja o que for. Depois de 2, 3 horas, você fica na frente da televisão, se envolvido com essas coisas, noticiário, seja o que for. Dá vontade de adorar a Deus depois disso? Não dá. Dá vontade de fazer qualquer coisa, de dormir, de desligar aquilo, ou seja, aquilo cansa. Sabe por quê? O que o mundo tem a nos oferecer é morte. Ao passo que no final de semana que você passou diante de Deus, você chegou aqui pulando, saltando. Você falou assim, minha vida nunca mais vai ser igual. Mas por quê? Porque você estava se alimentando de Deus. Você consagrou aquele final de semana para o Senhor. Sabe por quê que a morte, ou seja, esse sentimento de morte é o pior inimigo? Porque quando o diabo se levanta contra você, você resiste a ele, você clama o nome de Jesus e ele tem que sair. Ou seja, não tem papo. Não tem papo. Você vence. Agora, a forma de vencer a morte é por meio do relacionamento com Deus. É por meio, ou seja, até o pecado. Pensa o pecado. Como é que você vence o pecado? A Bíblia ensina. Eu confesso o meu pecado. 1 João 1,9 diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O pecado está resolvido. Agora a morte, a maneira de viver natural, ela só é vencida pela comunhão com o Pai. Quando eu me relaciono com o Pai, eu encho de vida. Como Sansão, querido, eu e você fomos escolhidos por Deus para viver uma vida santa, para viver uma vida diferente, para cumprirmos um propósito. Gabriel, volta para Juízes para mim. Juízes capítulo 13, verso 25. Juízes capítulo 13, verso 25. Diz o seguinte: e o Espírito do Senhor começou a incitá-lo. Sabe o que acontece? A Bíblia fala que a função do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Amém? O Espírito Santo, ele age na nossa vida. Sabe, às vezes aquele pensamento, eu falo assim, nossa, preciso buscar a Deus.
Sabe aquela vontade que às vezes assim aparece assim, eu quero estar no culto, eu quero participar de uma coisa assim. É o Espírito Santo. Mesmo que de maneira assim, sutil, Ele coloca em nós essa sede, Ele nos incita, Ele nos move a relacionar com Deus. E quanto mais liberdade você dá ao Espírito, mais Ele te conduz para o Senhor. Preste atenção, esse foi o lugar entre Zorá e Estaol que Sansão começou a ser incitado pelo Espírito. O Espírito Santo se apossou dele, capítulo 14, verso 6. Ou seja, percebe que é um processo. O Espírito Santo ele começa a agir na sua vida aos poucos. Verso 14, capítulo 14, verso 6. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que ele, sem ter coisa alguma na mão, despedaçou o leão como se fosse um cabrito, e não disse nem a seu pai nem a sua mãe o que tinha feito. Sabe o que acontece no nosso relacionamento com Deus? Deus ele quer, entenda uma coisa, é relacionamento. Ele começa a trabalhar na sua vida aos pouquinhos, ele começa a chamar a sua atenção devagar, e à medida que você vai dando liberdade, que você vai dando ideia, Deus ele vai tomando espaço na sua vida. À medida que você se entrega, Ele vai se apossando de você. Capítulo 14, verso 6 mostra que o que? Que o Espírito Santo se apossou dele. Deus quer fazer isso com você hoje. Deus quer apossar da sua vida. Sabe por quê? O ideal para a vida do cristão é que ele não viva mais as suas vontades, mas que o próprio Cristo viva nele. É que você seja cheio de Deus, ao ponto das suas decisões serem pautadas, não simplesmente por aquilo que você quer, mas por aquilo que Deus deseja. A base, querido, para que a gente possa cumprir o propósito de Deus, para que a gente possa fazer a vontade de Deus, ou seja, cumprir aquilo que Ele nos chamou, a base disso tudo é a consagração. Não a consagração obrigatória, que você é constrangido, mas é aquela que vem do seu coração, que você é incitado por aquilo, e aquele desejo que começa pequeno, ele vai crescendo, mas ele vai crescer na medida que você o alimenta, que você corresponde a ele. Muitas pessoas não entenderam que a relação com Deus é de fato um relacionamento, que você precisa corresponder a Deus. Deus deu tudo por você. E qual que é a sua decisão? A minha foi me entregar completamente a Ele. Independente do custo, independente daquilo que fosse me custar, eu decidi entregar minha vida ao Senhor. Essa é a base, é a consagração, ou seja, o Senhor me salvou para isso. Agora a consagração, qual que é o resultado dela? Ela traz consigo a unção. E a unção de Deus na nossa vida, ela começa a manifestar o poder de Deus. Essas três coisas vão andar junto. Diga comigo: consagração, unção e poder andam juntos. Ou seja, a consagração atrai a unção, e a unção traz consigo o poder. Ou seja, o poder para você realizar aquilo que você realmente não dá conta. Não é possível servir a Deus com os nossos dons naturais apenas. Com os nossos dons naturais nós somos muito limitados. Mas quando Deus se apodera de você, quando Ele encontra em você liberdade, liberdade para Ele agir, a unção vem. E quando a unção vem, junto com ela, o poder se manifesta, os milagres acontecem. Ele despedaçou o leão como se ele fosse um cabrito. A unção vem nas nossas vidas para que a gente possa ser forte. Quantos querem nessa noite receber uma medida de unção? Quantos querem nessa noite de fato experimentar isso? Querido, eu queria que você não nutrisse expectativa em mim, mas que você procurasse o Senhor,
Que você, enquanto nós ministramos essa palavra, você puder falar assim: Deus, fala comigo. A principal característica da unção do Senhor é que ela nos dá força para ser forte. Diga comigo: a unção de Deus, ela me dá força para ser forte. Parece que é redundante, né? Mas não é não. É porque tem muitas coisas que você enfrenta no seu dia a dia que com a sua força você não consegue. Tiago diz que cada um de nós é tentado segundo o seu mau desejo. Ou seja, todos nós temos algum tipo de mau desejo. E nós somos tentados exatamente nessas áreas. Se o seu problema é dinheiro, você vai ser tentado por dinheiro. Ou você vai ser tentado a roubar, a se apropriar daquilo que não é seu. Ou você vai ser tentado a ser mesquinho e viver em prol dele, ser avarento. Percebe? Ou seja, é a tentação, é o seu mau desejo. Se o seu problema é uma sexualidade compulsiva, você vai ser tentado nessa área. Percebe? Cada um é tentado. Mas percebe o seguinte: aquilo que você não dá conta de segurar, que você não consegue, a unção de Deus, ela te torna, ela traz força, ela te dá capacidade para você superar essas situações, para que o pecado não tenha domínio sobre você, porque ele está tentando contra você todos os dias. Todo dia o pecado vem, e é preciso você dizer não. Agora, dizer não, você consegue fazer isso com força de vontade uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas cada vez que você vai dizendo não, na sua própria força, você vai enfraquecer. E aí chega o ponto que você começa a negociar com aquilo. O Sansão, querido, presta atenção. Quando a gente olha para os desenhos do Sansão, a gente sempre encontra um cara forte. A forma das pessoas desenharem o Sansão é com muita força, né? Como se ele fosse um Hércules, um super-homem, alguma coisa assim. Mas não, ele era uma pessoa normal. O que chamava a atenção das pessoas era a força descomunal que ele tinha. Mas se ele fosse forte naturalmente, a pessoa não, mas também ele malha todo dia, tantas horas, toma suplementos, tudo, faz tudo, aí vai ficar bombado mesmo, vai ficar forte. Aí isso aí qualquer um consegue. Mas ele não, ele era uma pessoa normal. Mas aquela força que estava na vida dele era algo sobrenatural. Era sobrenatural. Por isso que os filisteus começaram a fazer o quê? Como é que pode um homem ser desse jeito? Vamos descobrir o segredo dele. Mas ele, ou seja, a gente percebe que Sansão, enquanto ele esteve diante de Deus, dentro do propósito, a unção se apoderou dele. Enquanto ele se consagrou, ele se manteve consagrado, a unção permaneceu. Mas o que aconteceu com Sansão? O mesmo que acontece comigo e com você todos os dias. Sansão foi seduzido. Olha para você ver como é que são as coisas. Como que o diabo ele é sutil. Querido, o diabo não vai aparecer para você como pintam aí fora, não. Chifre, tridente, capa preta. Não vai aparecer para você assim. Ele vai aparecer nas pequenas coisas. O nazireu não podia comer uvas. Mas sabe o que o Sansão começou a fazer? Ele gostava de passear no meio da vinha. E você sabe o que a vinha gera? Uvas. Não, mas eu não estou comendo, eu estou só aqui só andando perto das vinhas. Eu gosto só do cheiro. E eles estavam o quê? Andando no limite. Ele não comeu uva, ele não bebeu vinho, mas ele estava ali sendo
tentado, ele se permitia isso. Sabe o que isso fala para mim e para você? Que tem muitos de nós que sabem da sua fraqueza, mas eles ficam lá assim: não, eu consigo me segurar, eu tenho domínio próprio. É como se Deus dissesse para a gente o seguinte: assim, olha, comer pizza é pecado. E aí eu vou marcar todas as reuniões nossas, vai ser na pizzaria, tá bom? Tranquilo? Mas é pecado. Não, mas não vai comer não, nós só vai lá. E aí eu vou na internet e procuro todas as receitas de pizza. Eu fico vendo as pessoas fazer pizza, mas eu não estou comendo. O que eu estou fazendo? Eu estou dando munição, provisão para o inimigo. Sansão não caiu, mas sabe o que aconteceu? Lembra que ele matou esse leão e despedaçou isso, não contou para ninguém? Ele deixou a carcaça do leão lá, morto. E aí, por alguma razão, eu não sei qual, não tem explicação para isso, abelhas fizeram uma colmeia na carcaça do leão. E a colmeia gera o quê? Fala assim: mel. Mel. E o mel é doce. Havia proibição para ele comer mel? Não. Mas ele não podia tocar em cadáver. Sabe o que ele fez? Ele foi lá e pegou o mel. Ele não tocou no cadáver, mas ele estava se arriscando. Sabe o que estava acontecendo? Ele estava se arriscando e comprometendo a sua consagração. E é exatamente isso que muitas vezes nós fazemos. O cara tem problema com pornografia, e aí ele fica a noite inteira na internet fazendo trabalho. E aí o que vai acontecer? Uma hora ou outra, ninguém está vendo, essa hora da noite, estou sozinho. Ceder. Percebe? O que o diabo faz? O diabo, ele age exatamente dessa maneira. Ele te seduz para você fazer o que você não pode, para depois te condenar. Mas o que aconteceu? Ele não caiu. O inimigo, sabe o que ele pode estar fazendo com você, querido? E talvez você não está percebendo. Ele está colocando mel, que é delicioso, dentro de cadáver, para você fazer o quê? Para você comprometer a sua consagração, para você fugir do propósito de Deus. E sabe aonde esse caminho leva? Esse caminho leva à morte. O Sansão não caiu na primeira nem na segunda investida. Mas sabe quando a consagração dele foi quebrada? Quando ele se envolveu com a mulher. A Bíblia fala que ele saiu e foi para o meio dos filisteus. E no meio dos filisteus, olha que interessante, dormiu com a prostituta. Gente, esse personagem a gente ensina para as crianças. Pensa, você vê? Não é um exemplo, né? Dormiu com as prostitutas lá. E aí eles sabiam que ele estava lá, os filisteus sabiam que iam fazer o quê? Queriam pegar ele. A hora que eles vieram contra ele, o que ele fez? Ele se levantou, eles tinham amarrado ele, rebentou as portas, tudo, e foi para cima deles. Ou seja, eles não resistiram a ele, eles venceram. Ele arrancou a porta da cidade e levou lá para o monte. Não foi a porta do prostíbulo, não, foi a porta da cidade. Olha que situação. Ele estava no pecado, debaixo do pecado, mas ele não tinha quebrado a sua consagração. Ele não tinha quebrado, ou seja, o relacionamento que ele tinha com Deus. A força não tinha ido embora. Mas ele estava fazendo o quê? Ele estava dando corda para se enforcar. E aí ele se envolve com Dalila.
E a Bíblia fala que Dalila era uma mulher dos filisteus. Percebe? Os pais dele falaram: por que você não casa de uma mulher aqui do nosso povo? Foi se casar com uma mulher que era do inimigo. E a coisa é tão ardilosa que aconteceu o seguinte: no dia do casamento, eles tentam contra ele novamente. Ele levanta e vai e mata dezenas de filisteus. E quando ele volta para o casamento, o pai dela diz assim: olha, você saiu aí matando os filisteus, eu não sei o que você ia fazer, eu dei ela para outro casar. E o cara, mas não tinha consumado ainda, né? Ele falou: não pode casar com ela. E sabe quem que era o cara que ia casar com ela? O padrinho dele de casamento. Mas sabe quem que era o padrinho de casamento dele? Era filisteu. Sabe o que é isso, querido? Presta atenção nos seus relacionamentos. O cara está cansado de saber que o jugo desigual é uma tragédia e continua fazendo o quê? Se envolvendo. Continua se envolvendo com o mundo e quer ter bênção dentro de casa. Vai ter problema. Aí você sabe a história. A Dalila, ele se casa e ela trai ele lá com aqueles testes, mas chega um ponto que ele entrega o segredo da força dele, que era o que? A sua consagração. Ela corta o cabelo dele, e quando ela corta o cabelo dele, a consagração dele é quebrada. E no momento que a consagração é quebrada, a força que ele tinha foi embora. Você entende o valor da consagração? Você entende o valor que tem isso? Que quando a nossa consagração é quebrada, nós ficamos fracos. Sabe o que acontece? Quais são as consequências de uma consagração quebrada? E isso acontece comigo, com você, todas as vezes. Primeira coisa, quando você quebra a sua consagração, quando você deixa de buscar Deus, quando você não ora mais, você não adora mais, você não se envolve mais com o Senhor, você não se relaciona com Ele, você perde o poder. Aquilo que você fazia antes, e você fazia com alegria, se torna um peso. O líder de célula que perde a consagração, liderar se torna um inferno, porque fala assim: não é possível, não dou conta de agradar esse povo. Mas não é ele que agrada, é a unção que está nele que faz a diferença. É a unção. O que move as cadeias são a unção. Mas quando a consagração é quebrada, o poder para vencer o pecado e para subjugar o inimigo acaba. E aí as tentações vêm, a pessoa cai. O que aconteceu com Sansão? Cortou o cabelo dele, os filisteus chegaram e prenderam ele. A força tinha ido embora. A segunda coisa que acontece quando a nossa consagração é quebrada é que nós nos tornamos presos. Sansão foi levado cativo a cadeias espirituais que nos prendem quando a nossa consagração é quebrada. A gente não consegue avançar. Ou seja, existem filhos amados do Senhor que estão presos em tantas coisas porque abandonaram a sua consagração, deixaram, ou seja, não tem mais tempo com Deus, se ocuparam de tantas outras coisas e aí se tornaram presos na sua própria atitude. E a terceira característica, quando a nossa consagração é quebrada, é que nós perdemos a visão. Sansão, quando eles prenderam ele, sabe o que eles fizeram de imediato? Furaram os olhos. E agora, o grande Sansão não tem força mais, está preso
e cego. Sabe qual que é a implicação espiritual disso nos nossos dias? As pessoas perdem o discernimento espiritual. As pessoas perdem a visão do propósito de Deus. As pessoas perdem a alegria por ver a obra avançando. Elas estão preocupadas só consigo mesmo. Chegam ao ponto de se chatearem. Nós tivemos uma experiência ontem com Deus que foi maravilhosa. Deus moveu na vida dos adolescentes de uma forma assim preciosa. Eu estava aqui, estava ali na minha sala e ouvindo, vim aqui. Aí no final nós fomos orar. Eu de longe aqui vendo Deus tocando na vida deles. E sabe o que acontece? A unção, querido, a vida de Deus era perceptível. Tinha uns meninos assim que no primeiro momento eles estavam nem aí, estavam aqui brincando. Aí de repente, a hora que eles entenderam, que eles começaram a ver Deus agir, eles começaram a buscar também. Gente, uma menina ontem de 13 anos foi batizada no Espírito Santo aqui. Uma reunião de adolescente, tinha 30 adolescentes. Essa menina foi batizada no Espírito Santo. Mas aquele que perde a visão, além de não receber nada, além de ele achar que as pessoas estão fingindo, ele se torna seco, não sente nada. E o resultado final disso, Sansão foi preso e foi colocado para rodar um moinho. Preso e rodando aquele moinho, andando em círculos. Essa é a consequência nas nossas vidas quando nós perdemos a nossa consagração. Agora, sabe o que me chama a atenção? É que mesmo Sansão vivendo tudo isso que ele viveu, mesmo eu e você vivendo tudo isso que a gente vive, Deus continua nos amando. Capítulo 16, verso 22 de Juízes. Eu estou terminando. Se o louvor quiser subir já, não, o louvor vai subir hoje não. O louvor vai subir hoje não. Vamos ler junto? Todavia, começou a fazer o quê? Crescer de novo. Presta atenção. Os filisteus não perceberam, mas raparam a cabeça dele, cortaram as tranças dele, quebraram a consagração dele, mas o cabelo começou a crescer. Sabe o que isso mostra? O que é isso interessante? O processo da restauração de Sansão, ou seja, o cabelo não cresceu só instantaneamente, ele foi gradativo. Assim é a restauração da nossa consagração a Deus. Nessa noite Deus está começando a fazer algo na sua vida que vai influenciar todo o resto da sua vida. Ou seja, se você está vivendo uma vida distante do Senhor, Deus é um Deus de novas oportunidades. Que se você se voltar para o Senhor, mesmo diante do pecado, mesmo diante dos problemas, a semente que foi plantada em você, ela é boa. Você tem o Espírito Santo dentro de você. E sabe o que está acontecendo? Enquanto você está me ouvindo, o cabelo está crescendo. Você pode não estar vendo, você pode estar debaixo do peso da acusação, da condenação, e falar assim, não é comigo não. Mas Deus está trabalhando na sua vida, para que você possa voltar a ser o que você era antes, para que você possa experimentar de novo aquilo que Deus já fez na sua vida. Sansão recebeu uma segunda chance. O primeiro passo
para a gente ter a nossa segunda chance, para a gente aproveitar, entrarmos nessa segunda chance de Deus, é a gente deixar o cabelo crescer. Isso significa o quê? Abandonar o pecado. Abandonar o pecado e restaurar a sua consagração com Deus. Abandonar o pecado e restaurar a sua consagração com Deus. Você está entendendo? Deus é um Deus da segunda chance. Coloca o verso 28 para mim e você fica de pé, por favor. Então Sansão clamou ao Senhor. Durante todo o livro de Juízes, Sansão fala de Deus. Mas nesse momento, qual que é a cena? Os filisteus estavam zombando de Sansão, zombando do seu Deus. Mandaram trazê-lo para um lugar onde ele seria exposto. E ele, amarrado, cego, começou a girar aquele mundo. E eles diziam entre eles: o nosso Deus entregou os nossos inimigos. O herói dos nossos inimigos está aqui. Aquele que fazia e acontecia, agora não é nada. Verso 28. O 27, o 25, 26, 27 diz que Sansão pediu que colocassem ele perto das colunas do templo onde eles estavam reunidos. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: ele não clama a Deus. Você consegue compreender a diferença? Ele não está clamando a Deus. O cabelo está crescendo, a consagração está voltando. Ele está se direcionando a Deus como o Senhor da vida dele. Ou seja, aquele que é dono dele, meu Senhor. Ele clamou ao Senhor e disse: ah, Senhor Deus, lembra-te de mim e fortalece-me agora, só esta vez. Ah, Deus, para que de uma vez eu me vingue dos filisteus pelos meus olhos. Sabe o que ele falou com o Senhor? Deus, faz de novo, pelo menos uma vez, faz de novo. E você sabe o resultado? 29. Abraçou-se, pois, Sansão às duas colunas do meio, em que sustinha a casa, arrimando-se numa com a mão direita e a outra com a esquerda. Verso 30. E bradando: morra eu com os filisteus, incluindo-se com toda a sua força. E a casa caiu sobre os chefes e sobre todo o povo que havia nela. E assim foram mais os que matou ao morrer do que os que mataram em vida. Filhos, tem um sentido precioso. Sansão, ele matou mais no dia da sua morte. Sabe o que você precisa compreender? O dia que você morrer para você, a unção virá na sua vida numa proporção maior. Enquanto você viver para você, sabe o que vai acontecer? Nada. Nada. Enquanto você viver para você viver segundo a sua força, não vai acontecer nada. Verso 31. Vou encerrar. Então desceram os seus irmãos e toda a sua casa, a casa de seu pai, e pegando Sansão a morto, o levaram e o sepultaram. Aonde eles sepultaram ele? Em que lugar? Em que lugar? Zorá
estava no sepulcro de Manoá, seu pai. Sabe o que isso quer dizer? Olha para mim. Foi em Zorá e Estaol que o Espírito começou a incitá-lo. E eles levaram e o enterraram no mesmo lugar. Sabe por quê? Porque Sansão, ele foi restaurado completamente. Sabe o que isso simboliza? Que de fato, ou seja, diante, mesmo na sua morte, ele voltou ao centro do que Deus havia proposto para ele fazer. Por que ele ia nascer? Para começar a libertação do povo de Israel. E você vai ver que depois dessa vitória sobre os filisteus, o que se segue é a libertação de Israel. O que isso diz para você? Que é no lugar da sua morte, que é no lugar da sua morte que Deus vai trazer vida para você. Eu quero orar por você nessa noite. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção. Essa canção fala de redenção. Sabe por quê? É o que aconteceu conosco. E eu queria que nós adorássemos o Senhor com essa canção. E no final nós vamos orar. Mas eu queria que você prestasse atenção de fato. Pode apagar as luzes para você ficar mais à vontade? Acende aqui na frente. Isso. Eu queria que você adorasse o Senhor com essa canção. E você percebesse o que Deus fez na sua vida. E que hoje, um domingo de Páscoa, você pudesse entender que Deus está te dando uma nova chance. Vamos adorar o Senhor com essa canção. Feche seus olhos. Se hoje é um dia de recomeço para você, e você quer aceitar essa segunda chance, eu quero te convidar, além de adorar o Senhor, tomar uma postura de consagração e sair do seu lugar e vir adorar o Senhor conosco aqui na frente. Se eu sofrer participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou O amor por você, o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor.
as suas mãos. Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Feche seus olhos. Comece a liberar palavras de adoração ao Senhor. Comece a liberar palavras ao Senhor. Ou seja, aquilo que você deseja dizer ao Senhor neste momento. Diga em nome de Jesus. Esse é um tempo de restauração, de uma nova chance. É hora de se quebrantar diante do Senhor e dizer: Deus, eu te quero mais. Deus, me perdoa. Querido, é hora do conserto. É hora de se lançar diante do Senhor. Foi pela graça, foi pelo amor que o Senhor te alcançou. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós oramos nesta noite. Ó Deus, obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício ali na cruz. Obrigado pelo convite, ó Deus, do Senhor para a salvação. Ó Deus, o Senhor tem nos chamado, Deus. Nós estamos, ó Deus, sendo chamados à consagração. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, por cada um desses que estão aqui à frente. Ó Deus, homens e mulheres, ó Deus, que estão entendendo hoje como um dia de aproximar-se do Senhor, de receber, ó Deus, essa segunda chance. Pai, em nome de Jesus nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus, que a consagração seja restabelecida, em nome de Jesus, que a unção venha, Pai, sobre as vidas, ó Pai, em nome de Jesus, que a unção do Senhor venha sobre a sua vida, querido, sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o poder de Deus se manifeste na sua vida. Você é livre. Você é livre. Você é livre do pecado. Você é livre do que te prende. Levanta sua mão comigo assim. Diga assim: Senhor Jesus, obrigado pelo Senhor se relacionar comigo com este amor tão grande. Obrigado, Senhor. Eu digo sim para o Senhor e não para a minha vida passada. Eu não mais viverei para mim mesmo, mas a minha vida eu consagro ao Senhor. A minha vida é do Senhor. Senhor Jesus, toma a minha vida agora, em nome de Jesus. Restaura aquilo que o diabo me roubou, que eu perdi, mas nessa noite eu me aproprio de novo da unção que vem do Senhor, que me capacita, que me faz forte contra o pecado. Com as suas mãos levantadas, confessa assim: eu estou em Cristo, eu sou nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, para a glória do Senhor. Eu serei poderosamente usado pelo Senhor, porque a unção do Senhor repousa sobre a minha vida. Em nome de Jesus, eu declaro que o pecado não terá domínio sobre a minha vida, para a glória do Senhor. Amém. Diga amém. Glória a Deus. Querido, presta atenção. Eu creio que Deus está liberando sobre a sua vida um novo tempo. A sua consagração, lembra do cabelo? O cabelo está crescendo. Ou seja, Deus vai restaurar completamente. Eu vejo aqui novos começos. Amém? Você crê nisso?
Amém. Erga sua mão comigo novamente. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão preciosa do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e sempre.